Boa noite. Após esse empate diante da equipe da Ponte Preta, que o Vitória começou perdendo por 2-0, qual análise que você faz? Um jogo movimentado, a gente já sabia que seria difícil jogar aqui, é sempre complicado jogar contra a Ponte aqui em Campinas, mas a gente não esperava de começar tão mal o jogo, né? Aqueles 10, 15 minutos iniciais nossos, não só pelos gols, mas foi muito ruim, tanto em termos de marcação quanto em termos de construção de jogo, e acabou que a gente sofreu 2 gols muito rápido. Mas depois a equipe foi se encontrando dentro do jogo, talvez um pouco ansiosa para querer buscar o gol de qualquer maneira, e a gente fez muitas escolhas erradas. Conseguimos corrigir isso no intervalo, não só com algumas mudanças, mas principalmente questão de atitude. Pedimos a eles que tivessem um pouco mais de tranquilidade, pressionassem um pouco mais a saída de bola da Ponte e circulasse um pouco mais a bola, que a gente sabia que dessa forma a gente poderia chegar, abrir espaço na defesa da Ponte, que iria se fechar com 2 linhas de 4, e não foi diferente. E a gente foi construindo uma série de situações, né? Logo no início teve uma chance com o Ney, depois a gente teve o lance do pênalti, fizemos o gol de empate e criamos várias outras boas oportunidades que poderia até nos ter dado um resultado positivo. De qualquer forma, foi um jogo onde que a gente teve um início muito ruim, mas depois a equipe se encontrou e mostrou a força do Vitória dentro da competição. Guma Guedes, da Itapuã FM, Panorama Rubro-Negro. O Vitória passou grande parte do jogo tentando as jogadas aéreas, mas foram bloqueadas na maioria das vezes. Você chegou a conversar com os jogadores para tentar trabalhar mais a bola no chão? Realmente no primeiro tempo a gente estava buscando muito essa bola direta no Léo e em muitos momentos de forma equivocada, né? Então no intervalo a gente fez essa correção para que a gente trabalhasse um pouco mais a bola, tivesse mais aproximação pelo lado esquerdo ali. Eu rodei o Ney para a esquerda junto com o GG e Mateuzinho, e no lado direito a aproximação do Giovani com o Railan e Matheus Gonçalves, e aí conseguimos construir boas triangulações pelo lado do campo e fomos construindo jogadas tanto pelo lado direito, lado esquerdo e por dentro. Anderson Matos, do canal Dinâmico. Qual foram as suas ideias durante as substituições feitas, principalmente no primeiro tempo? A partir do momento que a gente sofreu o gol e teve a expulsão da Ponte, a gente tinha que modificar um pouco a dinâmica daquilo que a gente pensou. Por isso a entrada do Ney, o deslocamento do Mateuzinho para a ala esquerda, a gente sempre que pode coloca ele nos treinamentos fazendo essa função. Ele já fez isso no Ipiranga e faz bem. Depois não tinha motivo para a gente continuar com 3 zagueiros, a entrada do Giovani para a gente ter um pouco mais de preenchimento de meio. O Giovani entrou muito bem e depois foram substituições para tentar mesmo colocar 4 homens enfiados em cima da defesa deles, com o Zé Hugo, o Castilho e o Matheus Gonçalves, junto com o Léo Gamalho, e conseguimos obter sucesso em cima disso, não só com as substituições, mas principalmente da forma que esses atletas participaram do jogo. Marcelo Góes, do site Arena Rubro-Negra e Rádio Sociedade. O jogo desta noite em Campinas teve momentos alternados. Para alguns, a equipe saiu no lucro com o empate. Mas pelo contexto, desde os 18 minutos com um homem a mais, você acha que fica o gostinho de ter uma sorte melhor? Realmente, o início muito abaixo da nossa equipe, né? Normalmente não acontece isso, mas a equipe teve personalidade para buscar. Mesmo com a expulsão da Ponte, não podemos também classificar que a gente buscou um empate só em razão disso. Muitas equipes têm jogador a mais e não conseguem furar a retranca adversária. Então a nossa equipe teve mérito de trabalhar, de buscar, de propor e conseguir um empate. Eduardo Serra, da Rádio Metrópole FM e canal Rubro-Negro TV. Como você enxerga esse resultado em termos de impacto na confiança e moral da equipe para os próximos jogos? A competição está muito difícil, muito equilibrada. A gente sempre entra com o intuito de vencer os jogos, mas fora de casa buscar um empate, um ponto, não desabona. A gente tem que fazer o nosso dever de casa, quarta-feira no Barradão, fazer o melhor possível e fora de casa, sempre que possível, pontuar. Conseguiu os 3 pontos, maravilhoso. Não conseguiu, que a gente leve pelo menos um ponto para casa, então acho que esse ponto aí, ele vai ser importante lá na frente. Fábio Almeida, do canal PH da Notícias e Rádio CNN. Mais uma vez o Vitória saiu perdendo
Mas falando dos gols da Ponte Preta, onde os alas deixaram os meia fazer os cruzamentos? E gostaria que você falasse da boa partida feita por Giovanni Augusto. Realmente a gente pecou nesse aspecto, a gente cedeu muito espaço. A partir do momento que você faz essa formação com 3-5-2, justamente para soltar os laterais, para tirar o espaço do cruzamento adversário. A gente pecou de ter deixado cruzar e principalmente na disputa de meio de área, algo que não estava acontecendo. A gente perdeu as disputas de meio de área e acabou, de uma certa forma, possibilitando os gols da Ponte. E em relação ao Giovanni, a gente sabe da qualidade do Giovanni, não tem a menor dúvida que o Giovanni vai ser muito importante para a gente no decorrer da competição. Estava precisando buscar o seu melhor futebol, hoje já entrou bem. Tenho certeza que é um jogador que, pela característica dele, pela qualidade dele, esse meia que distribui o jogo, que aproxima ali, acha o penúltimo passe, a gente vai precisar muito do Giovanni no decorrer da competição. Para encerrar essa entrevista, Gabriel Galindo, do Galácticos Online e Mosaico Esportivo. Com vários contextos, é um empate que divide opiniões. Se é com sabor de derrota ou de vitória, na opinião de Léo Condé, qual o gosto desse empate em Campinas? Nenhuma coisa nem outra. O jogo, você entra, principalmente fora de casa, tudo pode acontecer. A Ponte iniciou muito bem, aproveitou um momento que a gente estava um pouco desligado no jogo ali, mas depois a equipe buscou o empate, poderia ter feito o gol da virada, mas de qualquer forma a gente leva um ponto importante nessa competição tão difícil para Salvador. É um momento que tem que ir acumulando pontos, para a gente chegar forte na reta final da competição.